Nas últimas 4 semanas, diversos veículos de comunicação do país vêm denunciando indícios fortíssimos de corrupção no governo Bolsonaro a partir do Ministério da Educação. Vocês lembram? Foi assim com a propina em barras de ouro dos pastores, kit robótica para escola sem condições mínimas de usá-los, o superfaturamento de ônibus para o transporte escolar e, por último, o que se tem chamado de escândalo das escolas fakes. Trata-se do anúncio da construção de escolas feita por parlamentares do Centrão e outros aliados da base de Bolsonaro, mas que o MEC não tem recursos para executar. Acompanhe conosco e entenda os fortíssimos indícios de corrupção no governo Bolsonaro a partir do Ministério da Educação. No final do mês de março de 2022, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, publicou reportagem na qual o prefeito da cidade de Luiz Rodrigues, no interior do Maranhão, Gilberto Braga, afirmou ter recebido pedido de propina por parte de um pastor, o senhor Arilton Moura. O prefeito declarou que o pastor Arilton Moura pediu 15 mil na hora e mais 1 quilo de ouro, o equivalente a 304 mil reais, para liberar a verba que ele havia solicitado ao Ministério. Os 15 mil, pedido a princípio, é uma espécie de adiantamento, segundo o pastor. Em função da denúncia da corrupção em barras de ouro, veja vocês a que ponto chegamos, o então ministro da Educação, o também pastor Hamilton Ribeiro, foi demitido da pasta, após a divulgação de um áudio em que o próprio ministro Milton Ribeiro revelou que o presidente Jair Bolsonaro pediu prioridade para que ele atendesse os pastores, para que assim os pastores tivessem suas demandas atendidas no Ministério da Educação. A demanda dos pastores, pelo que ficou evidenciado até agora, era pedir propinas. Na semana seguinte, a primeira do mês de abril de 2022, foi a vez das denúncias de superfaturamento na compra de ônibus escolares, também envolvendo recursos do Ministério da Educação. Desta feita, foi o jornal Folha de São Paulo que primeiro publicou a reportagem sobre o caso. O caso também foi apurado posteriormente por outros veículos de imprensa, como o jornal O Estado de São Paulo e a TV Globo. Segundo esses veículos, o governo Bolsonaro aceitou pagar até 480 mil reais por um ônibus que, de acordo com técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um órgão ligado ao Ministério da Educação, afirmara que os mesmos deveriam custar no máximo 270 mil. Esse programa da aquisição de ônibus escolares interessa diretamente aos parlamentares da base de apoio de Bolsonaro, em especial aqueles parlamentares do chamado Centrão. O objetivo desses parlamentares é mobilizar seus redutos eleitorais para as eleições de outubro. O próprio Ciro Nogueira, senador da República e agora também ministro do governo Bolsonaro, é um dos caciques do Centrão, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ciro Nogueira chegou a divulgar em suas redes sociais a entrega de ônibus escolares no Piauí, sua base eleitoral. Como indicado no link da reportagem da Carta Capital na descrição deste vídeo. Na mesma semana do mês de abril, o governo Bolsonaro destinou 26 bilhões de reais de recursos do MEC para a compra de kits robótica, para ser entregue a escolas pequenas de municípios do interior de Alagoas, as quais sofrem com vários problemas de infraestruturas básicas, como por exemplo, a falta de sala de aula, a ausência de internet, de computadores e, vejam vocês, até mesmo de água encanada. As denúncias do kit robótica foram feitas pelo jornal Folha de São Paulo. Cada kit, segundo a reportagem, foi adquirido por 14 mil reais, valor muito acima do praticado pelo mercado e ao de produtos de ponta internacionais. Ao todo foram beneficiados 7 municípios do estado de Alagoas, todos os municípios com demandas educacionais muito mais urgentes do que a oferta de projetos de robótica, as quais as escolas não tinham a mínima condição de suportar tais atividades. Estão na lista das cidades Canapi, Santana do Mundaú, União dos Palmares, Flecheiras, Branquinha, Maravilha e Barra de Santo Antônio. Segundo a apuração dos veículos de comunicações, todas as cidades têm contrato com uma empresa de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, um dos líderes do Centrão, como dissemos, e que é o responsável por liberar as bilionárias verbas de relatores do orçamento secreto.
O orçamento secreto é a fonte de recursos para os kits de robótica. Segundo a reportagem, a lógica de repasse das verbas dá fortes indícios do apadrinhamento político de Bolsonaro a determinadas localidades, via recursos do MEC e do FNDE. O MEC e o FNDE não responderam os questionamentos feitos pela reportagem. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não ter qualquer envolvimento com a contratação das empresas pelos municípios. A mais recente denúncia do que parece ser um esquema de corrupção generalizado no Ministério da Educação veio a público no domingo, dia 10 de abril, em reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Trata-se do que se está chamando do escândalo das escolas fakes. Segundo a reportagem, o governo de Jair Bolsonaro, do PL, autorizou a construção de 2.000 novas escolas no Brasil, mesmo sem ter recurso sequer para finalizar a obra em outras 3.500 unidades, todas elas paralisadas há anos. Novamente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, comandado pelo Centrão, está no centro do caso. De acordo com a reportagem, para tirar do papel as escolas fakes, o FNDE, controlado pelo ex-chefe de gabinete de Ciro Nogueira, Marcelo Ponte, precisaria de 5 bilhões e 900 milhões de reais. Com o orçamento atual, a construção levaria 51 anos para serem concluída. Ainda segundo a reportagem, o governo Bolsonaro fere as leis orçamentárias ao anunciar novas escolas sem finalizar as já iniciadas. Nós temos aqui mais um caso de obras fantasmas. Deputados e senadores que integram o Centrão e a base bolsonarista já comemoram e anunciam a construção das novas escolas, dadas como certo. Os números do FNDE expõem como funciona o esquema das escolas fake. Faltando 8 meses para o fim do governo, foram liberados apenas 3,8% dos recursos previstos para a construção das 2.000 escolas e creches, sendo que 560 obras receberam apenas até agora 1% dos recursos empenhados. Em função dessas denúncias de corrupção e farta documentação, no Senado Federal articula-se a criação de uma CPI para apurar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Bolsonaro, como lhe é característico, sentindo-se acuado pelas denúncias de corrupção contra seu governo, busca desviar a atenção da população para os indícios de corrupção existentes. Seu alvo predileto tem sido o ataque à democracia, através do ataque ao STF e a alguns dos seus ministros. Foi assim, por exemplo, no dia 11 de abril de 2022, quando em entrevista aos veículos do Grupo de Comunicação Liberal do Estado do Pará, afirmou que, abre aspas, essas poucas autoridades em Brasília precisam entender que podem muito, mas não podem tudo. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde chegaremos a um bom termo nessa questão. E essas pessoas que estão extrapolando serão colocadas no seu devido lugar. Fecha aspas. Fala do presidente Bolsonaro. Evidentemente não há nada de novo na fala do Bolsonaro. Se tem algo que caracteriza a sua forma de fazer política, é culpar os outros pelo que é de responsabilidade. O que Bolsonaro deveria estar fazendo, primeiro é de fato governando o país. E nestes casos específicos, era investigar todas as denúncias de corrupção em seu governo. Evidentemente talvez não tivesse tempo, com 8 meses que tem de governo, de apurar todas as denúncias de corrupção, seja no Ministério da Educação, seja no Ministério da Saúde, como levantou a CPI da pandemia. Como se vê, Bolsonaro mais Centrão é igual a fortes indícios de corrupção. Na descrição deste vídeo você encontra os links para a leitura das reportagens publicadas pelos jornais que foram citadas nesse vídeo, sobre as denúncias de corrupção no governo Bolsonaro. Uma leitura aprofundada, com mais detalhes, lhe dará a possibilidade de tirar você mesmo as conclusões, se existe ou não corrupção no governo de Jair Bolsonaro.